Você já pode abrir em Eclesiastes, onde nós paramos na semana passada, Eclesiastes capítulo 1, versículos 12 a 18, esta é a porção separada para a nossa reflexão hoje. Eclesiastes capítulo 1, versículos 12 a 18. E ao encontrar o texto, fiquemos de pé em reverência à leitura da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, conforme registrada no livro de Eclesiastes, capítulo 1, a partir do versículo 12. Eu, o mestre, fui rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens! Tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol. Tudo é inútil, é correr atrás do vento. O que é torto não pode ser endireitado. O que está faltando não pode ser contado. Fiquei pensando, eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Por isso me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Louvado seja Deus por sua palavra. Oremos mais uma vez. Senhor bendito, mais uma vez reconhecemos que Tu és o detentor e autor de toda sabedoria. Por isso recorremos a Ti e a Tua santa palavra nesta noite, para que o Senhor reparta conosco da Tua sabedoria, nos ensinando a viver no temor do Senhor. Desvenda os nossos olhos, esclarece a nossa mente, quebranta o nosso coração e alinha, Senhor, os nossos passos, para que em tudo possamos viver vidas que honram e engrandecem o nome de Jesus Cristo, Senhor, em quem são escondidos todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria. Assim oramos todos, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Em 14 de março de 2004, Daniel Tammet quebrou o recorde europeu de recitação do número Pi. Para os que não sabem ou já se esqueceram das suas aulas de matemática no colégio, Pi representa a constante matemática equivalente à proporção da circunferência de um círculo em relação ao seu diâmetro. Bem, por 5 horas e 9 minutos, Daniel Tammet recitou nada menos que 22.514 dígitos, ou seja, o 3,14 em diante, em sequência, sem cometer um único erro. Como é que ele fez isso? Bem, Daniel Tammet sofre da síndrome de Asperger, um transtorno do espectro autista, que torna uma pessoa especialmente capacitada para a memorização de sequências de informações, especialmente números e até mesmo línguas humanas inteiras. Porém, a habilidade de Daniel tem as suas desvantagens. E uma delas foi relatada por ele mesmo em suas memórias. Ouça o que ele escreveu. Eu ainda me lembro vividamente da experiência que tive quando ainda adolescente, deitado no chão do meu quarto, olhando para o teto. Eu tentava imaginar o universo na minha cabeça, tentava alcançar um entendimento do todo existente.
Em minha mente eu viajei até os limites da existência e dali observei tudo, imaginando o que eu descobriria. Naquele instante eu me senti muito mal e podia sentir meu coração batendo forte dentro de mim, porque pela primeira vez eu percebi que o pensamento e a lógica têm limites e só podem nos guiar até certo ponto. Tal realização me assombrou e me levou bastante tempo para fazer as pazes com isso. Bem, de forma semelhante, é assim que nós encontramos o pregador de Eclesiastes no texto que acabamos de ler. Por assim dizer, deitado no chão, olhando para o teto, assombrado pelos limites da razão e do conhecimento do ser humano. Mas antes de entrarmos no texto desta noite, antes de ouvir a confissão de Eclesiastes a este respeito, precisamos entender o próximo bloco, a próxima sessão principal deste livro. Se você não esteve aqui na semana passada ou já se esqueceu, os versículos 1 a 11 de Eclesiastes 1 representam a introdução do livro, a introdução do seu autor e do seu tema principal. O bloco seguinte começa justamente no versículo 12 deste capítulo 1 e vai até o final do capítulo 2. É a próxima sessão principal do livro, Eclesiastes 1:12 até o capítulo 2, versículo 26. E no caso nós temos a porção do livro que é mais autobiográfica. Como assim? Olhe para o texto e veja quantas vezes o autor fala aqui na primeira pessoa do singular: eu. Versículo 12: eu, o mestre, fui rei de Israel em Jerusalém. Versículo 16: fiquei pensando, eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim. Capítulo 2, versículo 1: eu disse a mim mesmo, vem, experimente a alegria. Capítulo 2, versículo 12: então eu passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez. Nos versículos 17 e 18 do capítulo 2: por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil, era correr atrás do vento. Desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol. Notaram isso? Eu. Em outras palavras, esta é a porção do livro que melhor representa, por assim dizer, as páginas do diário pessoal do autor de Eclesiastes, em que ele relata detalhadamente a sua busca pelo sentido da vida e da existência neste mundo. É nessa seção também que encontramos as indicações mais claras da autoria deste texto. Quem foi o autor dessas palavras? Olhe para o capítulo 1, versículo 12, onde ele se apresenta como: eu, o mestre, fui rei de Israel em Jerusalém, ou seja, rei de todo o povo de Israel na cidade de Jerusalém. Bem, na história de Israel só existem duas pessoas que ocuparam esta posição, quando o reino de Israel ainda era um reino unido. Só Davi e Salomão, filho de Davi, reinaram por todo Israel em Jerusalém. E se você não conhece a história, depois de Salomão o reino se dividiu entre Israel no norte e Judá no sul, Israel tendo sua capital na Samaria e Judá na cidade de Jerusalém. Então só Davi e Salomão reinaram sobre todo Israel em Jerusalém. Então só um dos dois pode ser o autor deste livro. Mas se você se lembrar do capítulo 1, versículo 1, que diz as palavras do mestre, filho de Davi, bem, então só sobra uma opção: o filho de Davi, Salomão, que reinou em Jerusalém. Não só isso, mas os detalhes dessa seção, de novo, autobiográfica, relacionam-se muito bem com o que nós sabemos da vida de Salomão, apresentado nas Escrituras como o rei mais próspero e o homem mais bem-sucedido em toda a história de Israel, além de ser o homem mais sábio de todo o mundo antigo. Pois você pode consultar o primeiro livro dos reis, capítulos 3, 4 e 10, que falam dessa sabedoria famosa do rei Salomão. Ou seja, em resumo, o que temos aqui nessa sessão é o resumo da experiência acumulada
do rei Salomão, ao longo dos seus 40 anos, suas 4 décadas de governo, de regência sobre o seu povo em Jerusalém. Bem, o autor já nos antecipou, lá no capítulo 1, versículo 2, o resumo do seu livro, o seu grande tema. Ele já nos disse que nada faz sentido neste mundo sem Deus ou longe de Deus. Então, por assim dizer, ele já nos propôs o seu tema e o esqueleto da sua obra. Agora ele vai preencher esse esqueleto com carne, ele vai dar cores e dar mais detalhes sobre este mundo e esta vida sem sentido, longe de Deus. Então, a partir de hoje até o final do capítulo 2, vamos expor até daqui a 2 semanas, nós veremos algumas coisas específicas que Salomão destaca e mostra que não fazem sentido longe de Deus. Que coisas são essas? Bem, primeiro, na segunda metade do capítulo 1, ele mostrará que a sabedoria humana, a busca por sabedoria e conhecimento sem Deus, não faz sentido. Na primeira metade do capítulo seguinte, ele nos mostrará que a vida entregue aos prazeres, a busca por prazer, tampouco faz sentido. E na segunda metade do capítulo 2, ele nos mostrará que a vida dedicada à realização no trabalho também não faz sentido sem Deus. Por quê? Bem, olhe comigo para o início e o fim dessa sessão e veja se você observa aqui um contraste. No capítulo 1, versículo 13, diz: dediquei-me a investigar e a usar sabedoria para explorar tudo que é feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Mas no final dessa sessão, lá no capítulo 2, no versículo 24, diz: para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho, e vi que isso também vem da mão de Deus. E quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Notaram o contraste? Deus e Deus. No início é Deus quem impõe sobre os homens um fardo pesado. Que fardo é esse? O fardo de tentar achar sentido nesta vida longe dele, que é na sabedoria, no prazer, no trabalho. Mas aqueles que buscam a Deus e confiam nele, Deus dá prazer, Deus dá felicidade e Deus dá sabedoria. Viram um contraste? Entre a vida vivida sem Deus e a vida vivida com Deus, emoldurando essa sessão? Ou seja, é uma frustração que Deus impõe sobre aqueles que querem viver sem Ele ou longe dele, mas há uma recompensa que Deus reserva somente para aqueles que o buscam e confiam nele. Então, de novo, para que você não pense que Eclesiastes é o livro mais pessimista, mais deprê da Bíblia. Isso não é para mim não, pastor. Vim aqui receber encorajamento, alento, e não ouvir que é tudo inutilidade, não faz sentido. Vou sair daqui mais deprê ainda, mais pesado, mais carregado. Não. O problema com este mundo, ouça bem, não reside necessariamente na busca pela sabedoria, pelo prazer ou pela realização no trabalho. O problema é quando nós buscamos essas coisas sem Deus, longe de Deus, desconsiderando a vontade de Deus. Então pense comigo numa flor, numa bela flor, numa linda flor. Aquela flor só existe, a beleza dela só é possível se ela for sustentada pelo quê? Por um caule e por raízes. Você corta a flor para tê-la para si e o que acontece? Longe do caule e das raízes, ela vai murchar e definhar. Assim é aquele que quer encontrar o sentido da sua vida na sabedoria, no prazer, no trabalho, longe de Deus. É como cortar a flor daquilo que a sustenta. Mas quando a flor é apreciada, unida ao seu caule e sua raiz, nós podemos melhor desfrutar da sua beleza. Assim é a vida agarrada em Deus, sustentada por Deus. Tente arrancar esta flor, tente arrancar o que a vida tem de melhor a oferecer, arrancar isso do solo nutrido por Deus, e a vida vai murchar e definhar.
Mas cultive essa vida na dependência de Deus, em comunhão com Deus, e você verá essa vida prosperar, florescer. Bem, hoje só teremos tempo para investigar uma parte desta seção do livro, que vai de novo da metade do capítulo 1 até o final do capítulo 2. Hoje veremos apenas os versículos 12 a 18 do capítulo 1. Volte para lá, por favor, mantenha seus olhos no texto. Veremos aqui a conclusão do pregador Salomão sobre a busca pelo sentido da vida, na busca pela sabedoria humana. De novo ele se identifica no versículo 12 como o mestre, ou pregador, rei de Israel em Jerusalém, e então ele apresenta a sua conclusão em duas partes, e são quase que espelhadas, simétricas. Essa conclusão vem em duas grandes metades aqui. Os versículos 13 a 15 formam a primeira metade, e os versículos 16 a 18 a segunda metade. E Salomão nos mostra duas coisas complementares sobre a busca pelo sentido da vida na sabedoria humana. A primeira lição nos versículos 13 a 15 é esta: que a sabedoria humana sem Deus é inútil. Por quê? Porque ela não pode mudar a realidade ao nosso redor. A segunda razão, porque ela é inútil, versículos 16 a 18, é porque a sabedoria humana sem Deus apenas aumenta o nosso sofrimento e o nosso desgosto. Como é que ele nos mostra isso de novo em duas partes? E veja até como na sua Bíblia o texto deve estar formatado de uma maneira específica. Os versículos 13 a 14 formam uma conclusão, e aí há um poeminha, ou um provérbio, que dá fundamento à conclusão. E não é isso que nós encontramos de novo nos versículos seguintes, versículos 16 e 17, uma conclusão, e um provérbio no versículo 18, sustentando esta conclusão. Temos como um espelho aqui no texto, formando as duas metades, as duas grandes lições desta noite. Que a sabedoria humana sem Deus é inútil, por quê? Porque ela não pode mudar a realidade ao nosso redor, e porque ela só aumenta o nosso sofrimento e o nosso desgosto. Então vamos estudar o texto assim, uma parte de cada vez. A primeira metade, versículos 13 a 15. Após mostrar suas credenciais, no versículo 13, o pregador Salomão fala da qualidade da sua pesquisa, das características da sua investigação pelo sentido da vida. E note bem as palavras que ele usa no versículo 13 do capítulo 1: dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo que é feito debaixo do céu. O que há de significativo aqui são duas coisas. Primeiro, note como Salomão descreve a sua dedicação por inteiro. Ele dedicou-se intensamente a este propósito. Este é o peso da palavra que ele usa aqui: dediquei-me a investigar. Uma entrega, uma pesquisa por inteiro, intensa, mas também uma pesquisa que deixou nada de fora. Ela foi tanto intensa como extensa, não deixou nada de fora. Dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo do céu. Em outras palavras, o pregador aqui não poupou esforços, nem tampouco limitou o escopo da sua pesquisa. Ele entregou-se por inteiro ao seu estudo e explorou por inteiro as diferentes dimensões da vida neste mundo, em busca pelo sentido da vida. O que é de notável aqui, nessa postura, nesta busca do pregador Salomão? É uma atitude louvável. Eu diria que é uma atitude digníssima, e que muito se destaca da postura da maioria das pessoas com as quais eu e você conversamos no dia a dia. Por quê, pastor? Porque hoje o que predomina em nossa sociedade, especialmente entre os membros mais jovens desta geração, e até mesmo dentro da igreja, é uma espécie de preguiça mental, uma apatia intelectual, onde pouquíssimo esforço é empreendido para encarar de frente as questões difíceis da vida.
Eu não sei se você já teve essa experiência frustrante de tentar conversar com um adolescente mediano hoje em dia e conseguir mais do que respostas monossilábicas. E aí, tudo bem? Tudo. Então essas são as coisas, também. E aí, o que você está fazendo? Ah, não sei. O que você quer ser? Ah, sei lá. Quer fazer o quê? Ah, qualquer coisa. Alguém já teve essa experiência? Alô, você está vivo? Quem é você? Você sabe por que você está aqui? Por que você existe? E não só com jovens, especialmente com jovens, mas talvez você conheça um vizinho, um colega de trabalho, em que você tenta travar uma conversa um pouquinho mais profunda, que vá além de futebol e economia e política. E aí, o que você está lendo? O que você pensa da vida? Ah, não sei, não tenho tempo para essas coisas não, estou muito ocupado. Você está muito ocupado para pensar sobre a sua existência, sobre por que você existe e respira? Ah, eu não tenho cabeça para isso não. Ah, eu não sou dos livros não. Deixa ser, deixa rolar, não sei. Quando eu for mais velho eu vou pensar nessas coisas. Alguém já teve essa experiência? Pelo amor de Deus, o que a gente está fazendo na Terra? Só ocupando espaço e gastando oxigênio, consumindo oxigênio. Viver para quê? Sem pensar, sem refletir sobre o porquê da vida. Para uma geração que não se empenha em pensar sobre as questões difíceis da vida, só sobra uma opção, sabe o que é? É ser pensado pelos outros. É simplesmente repetir as respostas feitas, prontas, bobas e vazias dos outros. Se você não pensa, você vai ser pensado por gente muito mal intencionada, que não quer o seu bem, que só quer te explorar e arrancar de você seu dinheiro, seu trabalho e os seus anos de vida. Quem não pensa será pensado, vai seguir com a manada, rumo a uma vida fútil, vazia e sem sentido. Então, como bom ver e ouvir aqui Salomão fazendo o oposto. Não, eu me dediquei por inteiro a explorar tudo, saber por que eu estou aqui, por que estamos aqui, o porquê da vida, o porquê da existência e o que fazer desta vida, os anos que temos neste mundo. Agora, se por um lado a investigação de Salomão confronta essa preguiça mental esmagadora e sufocante dessa geração, as conclusões dele a seguir confrontarão também a prepotência intelectual de uma elite cultural que tenta encontrar o sentido da vida longe de Deus e sem Deus. Então Salomão não está poupando ninguém aqui, nem os preguiçosos mentais e nem os prepotentes intelectuais. Todo mundo leva aqui de Salomão. Veja como ele faz isso. Ele afirma, logo a seguir, no versículo 13, na última frase do versículo 13, que tentar encontrar o sentido da nossa existência somente pelo caminho da sabedoria humana é o quê? Que fardo pesado. Ou talvez em outras palavras, que trabalho ingrato Deus pôs sobre os homens. É a primeira vez que Deus é mencionado no livro. É a primeira vez que Deus aparece em cena no livro de Eclesiastes. E a maneira como ele é mencionado é importante. O nome usado aqui para Deus, Elohim, é o mesmo nome usado em Gênesis 1 para descrever o Criador dos céus e da terra. O que ele está dizendo aqui é que o mesmo Deus que tudo criou, que tudo formou, que nos criou para adorá-lo e servi-lo, é o mesmo Deus que impôs ao homem o duro e ingrato trabalho de tentar encontrar o sentido da vida longe dele. Isso por quê? Porque nos rebelamos contra Deus. Assim que o primeiro casal tentou viver um instante neste mundo sem Deus, dando as costas para Deus, Deus os entregou à sua vontade, à sua rebelião no jardim do Éden e os puniu por isso. Não era assim antes da queda, não era assim antes do pecado entrar no mundo. Antes da queda, antes da rebelião de Adão e Eva, a existência dos homens no mundo de Deus
e na presença de Deus era algo pleno, era algo satisfeito pela própria comunhão que nós tínhamos com Deus. Mas desde a queda, desde o pecado original, desde a nossa rebelião contra Deus, tudo isso mudou. A nossa existência não foi mais marcada por satisfação, mas sim por frustração. Desde então, como bem constata Salomão aqui, tudo que é feito debaixo do sol, sem Deus e longe de Deus é o quê? Versículo 14, olhe bem: tenho visto tudo que é feito debaixo do céu, tudo é inútil, é correr atrás do vento. Outra expressão predileta de Eclesiastes, que aparece pela primeira vez aqui no versículo 14, correr atrás do vento. Pastor, o que significa correr atrás do vento? E pode significar uma de duas coisas essa expressão. Pode significar tanto correr atrás daquilo que não pode ser alcançado, ou tentar conter e encurralar aquilo que não pode ser contido. Então, correr atrás do vento é uma expressão que pode descrever uma tarefa tanto frustrante como até mesmo inalcançável. Ou seja, diferente da sabedoria da nossa ex-presidente Dilma Rousseff, que propôs estocar vento como uma solução energética para o país, Salomão já disse há quase 3.000 anos: é impossível, não dá para ser feito, dona Dilma, não dá para estocar, encurralar vento, muito menos correr atrás dele, é inútil. Tanto quanto tentar encontrar o sentido da vida somente pela sabedoria humana. Mas por que assim? Por quê? Olha o que diz o versículo 15: o que é torto não pode ser endireitado, o que está faltando não pode ser contado. Diz o pregador aqui, na primeira metade deste versículo, que a sabedoria humana sozinha não é capaz de endireitar o que está torto. Já tentou endireitar o tronco torto de uma árvore com as suas próprias mãos? Já tentou endireitar uma barra de ferro retorcida só com as suas mãos? Já tentou? Tente. Diz Salomão: assim como é inútil tentar fazer essas coisas, é inútil tentar consertar este mundo somente pela sabedoria do homem. E mais, na segunda metade do versículo 15, quanto mais nós nos empenhamos em tentar consertar o mundo e explicar o mundo pela nossa sabedoria, diz Salomão, que a conta nunca fecha, sempre faltará alguma coisa. O que está faltando não pode ser contado, assim como o que é torto não pode ser endireitado. Pois bem, qual é a importância dessa primeira constatação de Salomão acerca dos limites da sabedoria humana? Há uma lição muito importante para nós aqui, especialmente nós, habitantes do Ocidente no início do século 21. Por quê? Porque se você conhece um pouquinho da história do Ocidente, especialmente nos últimos 300 anos, com o surgimento do iluminismo. Quantos ainda se lembram do iluminismo? Época das luzes, aquele movimento filosófico que declarou independência da religião, da igreja, das instituições e autoridades da sociedade, e declarou que toda a verdade tinha que ser declarada verdadeira ou não pelo prumo da razão humana. Daí o bordão iluminismo, o tempo dos iluminados, dos esclarecidos, tempo de dependência da razão do ser humano. Pois bem, desde 300 anos atrás, até metade do século passado, predominou esse pensamento no Ocidente, de que o ser humano precisa se libertar da religião, da superstição, das instituições, das tradições, e viver a vida somente pelo prumo da razão humana. Essa corrente filosófica foi a principal responsável, por exemplo, pela promoção da educação universal nos países do Ocidente, nos últimos 3 séculos.
sob a convicção de que o grande mal da sociedade, o grande mal que aflige os homens é o quê? A falta de instrução, a falta de educação. Então, se esse for o problema, qual é a grande solução para o mundo? Qual é a grande esperança? De que se tão somente instruirmos as massas e educarmos todos, teremos um mundo feliz e um mundo melhor. E não é isso que ouvimos até hoje. Todo período de campanha eleitoral, propaganda política, que se tão somente investirmos mais e melhor em educação, nós faremos do mundo um lugar melhor. Isso apesar do fato de todo esse otimismo acerca da razão humana não ter conseguido impedir 2 guerras mundiais no século passado, que arrasaram o globo e que levou muitos a questionarem a confiança excessiva do homem na razão humana. Pergunta: há algo de necessariamente errado em querer investir mais e melhor em educação? Não. Algo de errado em querer melhorar a sociedade por meio da educação? Não necessariamente. Mas o grande equívoco de todo esse projeto humanista, de todo esse empreendimento secular, é pensar que se excluirmos Deus, se tirarmos Deus da equação e apenas investirmos mais em educação, mais em instrução, os nossos problemas serão todos sanados. Bem, este experimento trata-se de mais uma tentativa frustrada do ser humano de tentar salvar este mundo, de tentar redimir este mundo pelos seus próprios esforços. O que diz Salomão é simplesmente impossível, porque o que é torto não pode ser endireitado. Parêntese, somente pela razão humana, somente pela educação humana, somente pelo raciocínio e a sabedoria dos homens. A conta nunca fechará somente pela educação. Mas Salomão apresenta mais uma razão para a frustração da sabedoria humana, para os limites do raciocínio humano divorciado de Deus. Isso está na parte seguinte, versículos 16 a 18. Já vimos que a sabedoria humana sem Deus é inútil, por quê? Porque não pode mudar radicalmente o mundo. Mas há uma segunda razão, que veremos logo a seguir. De novo no versículo 16, o autor se apresenta, fala da sua fama, de como ele ultrapassou em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes dele, como ele adquiriu muita sabedoria, muito conhecimento, ou seja, ele fala com conhecimento, não lhe faltam credenciais. Mas parece que Salomão não ficou satisfeito com a sua primeira tentativa, com aquele gosto amargo na boca. Peraí, talvez eu tenha perdido alguma coisa, eu esqueci de alguma coisa, deixa eu ver se eu posso voltar meus passos iniciais, ver se eu não esqueci algo, se eu não deixei algo de fora dessa conta. Então Salomão, por assim dizer, dobra a aposta, se lança de novo nessa pesquisa, nessa investigação, para saber se de fato a sabedoria humana não consegue explicar o mundo e a vida neste mundo. Então ele diz no versículo 17: por isso me esforcei para compreender a sabedoria. E mais uma coisa, ele deixou de fora da primeira vez: não só a sabedoria, mas o quê? Bem como a loucura e a insensatez. Coisa que ele não falou antes. E o que representam a loucura e a insensatez? É a vida entregue aos prazeres, é a vida entregue aos divertimentos longe de Deus. O que Salomão está dizendo aqui? Bem, eu tentei primeiro explicar a vida e achar o sentido da vida somente pelo intelecto, somente pelos deleites mais sofisticados da razão e da sabedoria. Mas quem sabe se eu abaixar um pouquinho as minhas expectativas, não ficar só no plano das ideias, mas for para o mundo dos prazeres, da vida real, da realidade nua e crua, daquilo que o mundo tem a oferecer de melhor. Quem sabe ali eu encontrarei o sentido, a satisfação e a realização que eu não encontrei apenas no mundo das ideias. Se eu me lançar à loucura, à insensatez, aos prazeres, quem sabe ali eu encontrarei o que eu não encontrei somente
na teoria. E não é isso que muitos têm feito. De novo, por conta dessa frustração com o projeto moderno do iluminismo. Já que a razão fracassou, já que a razão não cumpriu com a sua promessa, então quem sabe ir para o outro extremo. Comer, beber, ser feliz, porque amanhã morreremos. Não buscar a verdade, viver a vida louca, fazer o que der na telha, e então ser feliz. Será que nisso encontraremos satisfação e sentido? Bem, você terá que voltar semana que vem para descobrir, quando chegarmos no capítulo 2, versículos 1 a 11. Salomão falará então das suas conclusões sobre a vida entregue à loucura e à insensatez, aos prazeres deste mundo. Mas o que ele já pode nos adiantar, no versículo 17 do capítulo 1, é isso: que mesmo tendo pesquisado, investigado toda a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez, ele aprendeu que isso também é o quê? Correr atrás do vento. Por quê? Versículo 18: pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento, e quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Ou seja, quanto mais nós procuramos compreender este mundo louco ao nosso redor, quanto mais você se lança à vida, quanto mais você procura entender o que move os bastidores da sociedade, o que move as engrenagens da nossa cultura, o que compõe a experiência acumulada da vida humana, diz Salomão, maior será o seu sofrimento e o seu desgosto. Como já disse Carlos Heitor Coni, que mencionamos na semana passada, o otimista é um sujeito mal informado. O otimista é um sujeito mal informado. E como na média o brasileiro é muito mal informado, isso explica porque o brasileiro é tão incuravelmente otimista. Mas quanto mais você se informa sobre o mundo, menos otimista você deveria ser e pelo menos mais realista. O mundo não é um lugar apropriado para a vida humana. O mundo é tóxico. O mundo é hostil. O mundo é vil, o mundo é inútil. Tentar encontrar sua vida neste mundo sem Deus é correr atrás do vento. Bem, pastor, se for assim, melhor ficar na ignorância. Melhor ficar na inocência da ignorância. Eu estou bem, não, pode parar de pregar agora, eu vou embora, não preciso saber mais nada. Porque quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento, eu não quero aumentar o meu desgosto. É o que muitos pensam. É o que muitos falam, é assim que muitos vivem. Prefiro nem saber. Não me conta. Minha vida está boa, está bonitinha, está tudo em ordem. Não vem estragar minha festa. Bem, por mais atraente que essa alternativa possa parecer, especialmente para os mais jovens, lembre-se de novo que o que Salomão está condenando aqui não é toda e qualquer busca por sabedoria e entendimento, mas somente aquela busca divorciada de Deus, longe de Deus, sem Deus. Inclusive, já antecipando um pouquinho a lição de logo mais nessa série, olhe para o capítulo 2, versículos 12 a 14, quando Salomão oferece a sua comparação entre a sabedoria e a loucura. O que ele diz? Capítulo 2, versículo 12: então passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez. O que pode fazer o sucessor do rei a não ser repetir o que já foi feito? Percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. O homem sábio tem olhos que enxergam, mas o tolo anda nas trevas. Todavia percebi que ambos têm o mesmo destino. O que Salomão está dizendo aqui? Que por mais que a sabedoria humana não possa produzir um valor absoluto pelo qual viver, afinal de contas, o sábio e o tolo, ambos morrem, têm o mesmo destino. Porém, há uma vantagem relativa da sabedoria quando comparada à loucura, porque pelo menos o sábio tem uma luz, o tolo caminha nas trevas.
Então não, a ignorância não é o melhor caminho. Permanecer no seu otimismo ignorante e incurável não é a melhor solução. Se você tiver que escolher uma coisa ou outra, melhor a sabedoria do que a loucura e a insensatez, diz Salomão. Porém, voltando para o capítulo 1, em termos absolutos, em termos finais, se você está depositando a sua esperança de vida na sabedoria, no que a razão humana pode produzir, então você está em maus lençóis. Por quê? O que vemos esta noite? Primeiro, a sabedoria humana por si só, ela é incapaz de resolver a realidade ao nosso redor. E segundo, ela sozinha, sem Deus, só aumenta o nosso sofrimento e o nosso desgosto neste mundo. Então talvez você se pergunte: pastor, será que tem uma alternativa? Ou será que esta é a nossa única opção? Como já sinalizamos antes, ao final do capítulo 2, ao final dessa sessão, Salomão nos apresenta uma alternativa melhor do que a que o mundo tem a nos oferecer. Se por um lado a sabedoria humana que o mundo oferece é inútil e fútil, Deus oferece outra sabedoria, que não vem deste mundo, uma sabedoria melhor, uma sabedoria superior, a própria sabedoria que Ele reparte com aqueles de quem Ele se agrada, que se agradam nele. Volte para o capítulo 2, versículo 26. Ao homem que o agrada, Deus dá o quê? Ignorância? Não, Ele dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Em outras palavras, se por um lado Deus frustra a sabedoria humana, autônoma e divorciada da sua santa palavra, a ponto do profeta Isaías dizer: a sabedoria dos sábios perecerá, a inteligência dos inteligentes se desvanecerá. Se por um lado Deus frustra a sabedoria rebelde dos homens, o Senhor reconhece e recompensa aqueles que dependem dele para a sua sabedoria neste mundo. Então o profeta Jeremias diz: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Ou seja, a sabedoria humana é uma péssima senhora, mas é uma excelente serva, quando alinhada com os propósitos de Deus. A sabedoria humana é uma péssima senhora da nossa vida, mas é uma excelente serva, quando estiver a serviço de quem? Daquele que é a fonte de toda a sabedoria, o nosso Deus, Criador soberano. A sabedoria humana que confia em Deus para a sua orientação, para o seu esclarecimento sobre o sentido e o propósito da vida, esta sim será recompensada por Deus. Esta sim prosperará e não será frustrada. Então, de novo, você não precisa abandonar a sabedoria, você não precisa abandonar a razão e o intelecto para servir a Deus. Não faça isso. Precisamos fazer é oferecer a nossa razão, o nosso intelecto, a nossa sabedoria a Deus, para que Ele possa orientá-la, dirigi-la, governá-la, a fim de que possamos viver vidas plenas e satisfeitas neste mundo. O crente não precisa ser um desmiolado, um bitolado, um ignorante, por mais que o mundo nos rotule destas coisas. Deus nos deu uma mente, Deus nos deu um intelecto para ser cultivado para a glória dele. Então faça bom proveito da massa cinzenta que Deus te deu. Use isso para a glória dele, e ele nos recompensará. Mas tudo isso nos aponta para algo maior, algo melhor do
do que a sabedoria humana, a própria sabedoria de Deus. E diz a palavra de Deus que Deus não só criou o mundo por essa sabedoria, Ele não só rege o mundo e sustenta o mundo pela sua sabedoria, Ele não só conduz a história pela sua sabedoria. Diz a palavra de Deus que a sua sabedoria se fez carne e habitou entre nós. A palavra de vida, a palavra de sabedoria pela qual Deus criou o mundo, veio até nós na pessoa de Jesus Cristo. E em Jesus Cristo Deus humilhou, Deus envergonhou a sabedoria dos homens, para exaltar a sua sabedoria superior. E não foi exatamente isso que ouvimos mais cedo neste culto? Nas palavras do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 18 em diante. Se você perdeu, ouça de novo. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu, por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Meus irmãos e minhas irmãs, é desta sabedoria que nós mais precisamos, a sabedoria de Cristo, a sabedoria do Cristo crucificado e ressurreto. Sabe por quê? Porque diferente da sabedoria de Salomão, que não pôde mudar o mundo e que só produziu sofrimento e desgosto, a sabedoria de Cristo muda o mundo, muda vidas, transforma vidas ao reconciliá-las com o Criador por meio da obra da cruz. A sabedoria dos homens não muda a realidade, mas a sabedoria de Deus em Cristo veio para transformar vidas e histórias para a glória do seu nome. Para que onde antes só havia desgosto, frustração e sofrimento, possa brotar vida, felicidade, alegria e satisfação. Onde a sabedoria caída e corrompida dos homens produziu morte, a sabedoria gloriosa de Deus em Cristo veio produzir vida, vida eterna e vida abundante. Então eu te pergunto nesta noite, para onde você vai correr agora? Para onde você correrá? Atrás do vento? Ou para Jesus Cristo, detentor de toda a sabedoria e de todo o conhecimento? Vamos orar. Para onde mais iremos, Senhor? Para onde mais correremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Tu é a sabedoria. Teu é o conhecimento. Só em Ti
podemos encontrar sentido e satisfação neste mundo. Perdoe-nos, Senhor, se por muito tempo e por tantas vezes temos tentado fazer sentido desta vida longe de Ti, da Tua palavra, longe do Teu Santo Filho Jesus Cristo. Perdoe aqueles que se achegaram até nós hoje e que nunca antes consideraram uma vida alinhada e rendida à Tua sabedoria. Perdoe-nos todos, Senhor, as muitas vezes quando nos gloriamos em nossa própria sabedoria e não na Tua. Inculque em nós um santo temor, Senhor, para que possamos aprender a enxergar este mundo e a viver esta vida pela Tua sabedoria perfeita, infalível, soberana, eterna, e não pela nossa sabedoria falha, finita, limitada, enganosa. Dá-nos de Ti mesmo, Senhor, mais a Tua palavra e mais o Teu Santo Espírito, para que possamos viver com a mente de Cristo, guiados pela Sua sabedoria, a sabedoria do Calvário, que tudo pode renovar, que tudo pode transformar em nós e ao nosso redor, pela Tua graça e para o louvor da Tua glória. Oramos assim em nome de Cristo Jesus. Amém.